A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Vamos atualizar a informação. Notícias das 5, com a edição do José Rafael Lopes e José André Ventura critica a postura de Luís Montenegro e desafia o Governo a devolver aos contribuintes todo o IVA cobrado a mais com o aumento do preço dos combustíveis. O presidente do Chega deu esta tarde uma conferência de imprensa na sede do partido a reagir às medidas apresentadas pelo Executivo na sequência dos conflitos no Médio Oriente. André Ventura sublinha o impacto que o encerramento do Estreito de Hormuz está a ter no preço dos combustíveis, com aumentos históricos previstos. Diz que o cenário pede um governo que apresente medidas realistas, o que para André Ventura não foi o que o executivo de Luís Montenegro fez. Depois do anúncio da parte do Chega de que duas coisas deviam ser feitas: o retorno do desconto sobre os combustíveis e o IVA zero nos produtos alimentares, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou no debate quinzenal que iria precisamente levar a cabo o retorno desse desconto sobre o preço dos combustíveis, dando a entender, agora sabemos que erradamente, que iria mitigar o aumento que esses combustíveis sofressem em termos de impacto real no preço ao consumidor do gasóleo e da gasolina. Isso foi uma fraude e foi um engano da parte do Governo. André Ventura fala num aumento de 23 cêntimos para gasóleo que deverá impactar cerca de 97% dos contribuintes e das empresas. O Governo diz que destes 23 compromete a aplicar um desconto de 3,5 cêntimos, acima dos 10. Ventura diz que este aumento se traduz em mais impostos para os portugueses. Como tal, deixa um desafio ao Executivo. Desafio o Governo, desafio formalmente o Governo, e falo-ei também no Parlamento, desafio o Governo a devolver todo o IVA cobrado a mais aos contribuintes nestas próximas semanas, precisamente para mitigar o preço dos combustíveis e o efeito sobre o preço dos combustíveis. Desafio o Governo a devolver às empresas e às pessoas todo o IVA que não estava à espera de cobrar, que não queria cobrar, que não fez nada para cobrar, às pessoas. E aí se perceberá se temos um Governo que verdadeiramente está ao lado das pessoas ou se está a querer aproveitar a desgraça para cobrar mais impostos sobre as pessoas e sobre as empresas. André Ventura sublinha que não faz sentido cobrar às pessoas uma receita inesperada. Apela por isso ao Governo para que devolva a receita fiscal extraordinária. E na segunda-feira, os combustíveis podem atingir máximos históricos. O preço do gasóleo em Portugal deve atingir uma subida recorde de até 27 cêntimos. Ainda assim, espera-se essa subida na segunda-feira, com a gasolina a subir também 7 cêntimos a partir de segunda-feira. E José, os 7 agentes da PSP que foram detidos na quarta-feira vão aguardar em prisão preventiva o julgamento. São acusados dos crimes de tortura grave, violação consumada e tentada, bem como dos crimes de abuso de poder, detenção de arma proibida e ofensas à integridade física. O Ministério Público e a PSP decretaram a medida de coação mais gravosa por entenderem que existe perigo de continuação da atividade criminosa. No comunicado que foi divulgado hoje, diz ainda que o inquérito encontra sujeito a segredo de justiça. Estes 7 agentes da PSP foram detidos na quarta-feira após uma investigação que ainda está em curso. E terminaram as cerimónias fúnebres de António Lobo Antunes. Duraram cerca de 2 horas no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém. Contou com missa de corpo presente, bem como com discursos da família e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Não pôde ser gravado, mas foi um discurso em que Marcelo destacou o modo único de escrever, conjugar e dar vida às palavras que tinha António Lobo Antunes. Diz o Presidente da República que Portugal nunca vai esquecer o escritor. António Lobo Antunes morreu esta quinta-feira, aos 83 anos. O corpo saiu do Mosteiro dos Jerónimos, rumo ao cemitério de Benfica, onde foi sepultado no jazigo da família, na freguesia onde António Lobo Antunes viveu toda a vida. Na atualidade internacional, o Irão voltou a atacar os Emirados Árabes Unidos. Os ataques têm sido feitos com recursos a vários mísseis e drones. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos confirmou, através de uma publicação na rede social X, que os sons ouvidos em várias partes do país é resultado da interseção de mísseis balísticos pelos sistemas de defesa. Explica também o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos que
os drones têm sido interceptados por caças. Entretanto, os Estados Unidos começaram já a utilizar bases britânicas para operações defensivas. O anúncio feito hoje pelo Ministério da Defesa do Reino Unido explica que a utilização é exclusiva a operações específicas para prevenir que o Irão dispare mísseis na região e para que vidas britânicas não sejam colocadas em risco. Vamos ao desporto. Amanhã há clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto. José Mourinho já faz contas para manter o Benfica na luta pelo título. O treinador português admite que este é um jogo de extrema importância e sublinha José Mourinho que é otimista, mas diz que se perder, a realidade é que o Benfica fica com uma missão muito complicada para ainda poder continuar a sonhar com a conquista do campeonato. Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de 7 pontos, imaginando... Não quero imaginar porque sou otimista, mas pondo em cima da mesa uma dose de pessimismo, 7 que se podem transformar em 10, obviamente que seria um passo gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem nesse momento. José Mourinho, antes do jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, marcado para amanhã às 6 da tarde. Do lado do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli afirma que o jogo com o Benfica de amanhã é importante, mas não decisivo. O treinador do Futebol Clube do Porto afirma que as contas só se fazem no fim. Ainda assim, Francesco Farioli reconhece que o jogo com os engranados é importante. Qualquer que seja o resultado, não vai ser decisivo. É um jogo importante, é mais uma jornada, mas veremos no fim como fica a tabela. Qualquer que seja o resultado, posso dizer-vos, por experiência pessoal, que isto só acaba no final do campeonato. Até ao último ponto, o mais importante é dar tudo. Till there is a point to be played, we need to go full gas, and that's the most important part. Francesco Farioli, que deixou também muitos elogios a José Mourinho na conferência de imprensa antes do jogo com o Benfica. O clássico da manhã para o campeonato começa quando forem 6 da tarde. E José, já daqui a pouco joga Sporting Clube de Braga e Sporting. Encontro no Estádio Municipal de Braga começa quando forem 6 da tarde. Falta, por isso, menos de uma hora para o arranque da partida. Há relato aqui na Rádio Observador e vamos em direto até Braga. É lá que está o Pedro Fernandes. Ele vai estar no relato deste encontro. Mas para já, Pedro, muito bem-vindo. É a altura de ficarmos a conhecer as escolhas de ambos os treinadores para o jogo que arranca daqui a menos de uma hora. Boa tarde, Rafael. É verdade, já em direto do Estádio Municipal de Braga para esta 25ª jornada, um jogo que pode marcar o destino desta Primeira Liga, um dos grandes jogos deste fim de semana. O Braga faz duas alterações em relação ao último encontro frente ao Nacional da Madeira, com as entradas de Paulo Oliveira e João Moutinho. Quanto ao Sporting, em relação à vitória para a Taça de Portugal perante a equipa do Futebol Clube do Porto, o técnico Rui Borges a operar apenas uma alteração com o regresso de Pedro Gonçalves ao 11 inicial. Assim, o 11 do Braga com Lukas Arnicek, trio de centrais, Paulo Oliveira, Gustav Langarbialke e Bright Aranby. À esquerda vai jogar o Diego Rodrigues, à direita Vítor Gomes, meio campo com Florian Grilic e João Moutinho e na frente do ataque Ricardo Horta, Paulo Vítor e Rodrigo Salazar. Quanto ao Sporting, apresenta Rui Silva na baliza, depois Ivan Fresneda à direita, Maxi Araújo à esquerda, centrais Gonçalo Inácio e Osmande Diomandé, meio campo com Morten Nilman e Dematza Morita, à direita Jenny Catamo, à esquerda Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, no apoio a Luís Soares. Quanto ao árbitro, é Miguel Nogueira, será assistido por Paulo Braz e Nuno Pires. Quarto árbitro, Fábio Veríssimo. No VAR vão estar Manuel Mota e Paulo Miranda. Como tu disseste bem, um jogo para ouvir aqui na Rádio Observador, sensivelmente dentro de 50 minutos, numa altura em que o estádio está longe ainda de estar cheio para este Braga Sporting. Não há pessoas, mas há música já no Estádio Municipal de Braga. Pedro Fernandes vai estar no relato do Sporting Braga Sporting, jogo que começa às 6 da tarde. Mais cedo começa a emissão especial de desporto, é a partir das 5h30, com os comentários de Mário Cajica, Nuno Mourão, João Miguel Fernandes e também Pedro Henriques.